Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos concentrar para o melhor aproveitamento dos estudos de hoje. E vamos então fechar os nossos olhos da carne e, elevando os nossos olhos do Espírito aos céus, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nessa semana de estudo do Evangelho, vamos apresentar uma série de considerações a respeito do capítulo de número 13, que tem por título Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. O item que nos cabe hoje é o item de fazer o bem sem ostentação. Hoje em dia, é normal vermos fotos em redes sociais de pessoas que realizaram algo somente para postar, que ajuda o próximo sempre esperando algo em troca. Allan Kardec, no Evangelho, nos apresenta a seguinte passagem, aspas, Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensas do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Falou-nos Kardec no Evangelho. Há algum tempo atrás, lendo um fato protagonizado por Francisco Cândido Xavier, em muitas das suas histórias, isso está no livro O Amigo, ele nos conta uma belíssima passagem. Um grupo comandado por Chico Xavier preparava-se para levar algumas doações, alimentos, entre outras coisas, a uma família que estava passando por grandes dificuldades. E chegando perto da casa de onde iriam deixar os bens arrecadados, observaram um grande movimento na casa dos vizinhos. Chico, então, orientou seus companheiros a não entrarem pela porta da frente. Deveriam dar a volta e bater na porta dos fundos. Alguém então perguntou-lhe por qual razão não entrariam por ali, pois seria mais cômodo, muito mais fácil. E Chico então respondeu, com o seu jeito simples e direto, os vizinhos não precisam saber que nossos amigos estão em dificuldades. Devemos ser discretos para não constrangê-los. Com essa história singela, eu gostaria de começar a nossa reflexão sobre um assunto tão importante e que nem sempre damos muita atenção. É possível fazer o bem sem ostentação? Sim, quando demonstramos termos boa vontade, não precisamos fazer com que os outros saibam que estamos praticando bem. Quando passamos a nos ocupar de maneiras de servir a Deus, passamos a ter a fé no futuro. Vamos então tentar entender o que Jesus nos ensinou nessa passagem. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita para que a esmola fique em segredo. Para quem vê a vida do nascimento à morte, por que fazer o bem às escondidas? Até como exemplo de caridade e de bondade, para ser imitado, deve-se mostrar o bem que se fez. Ele quer ser reconhecido pelos seus contemporâneos como um homem bom, que auxilia sempre quem precisa. Ao ser assim conhecido e aplaudido, já obtém a sua recompensa, afirmou Jesus no texto, uma vez que nada espera além da morte. Para nós, espiritualistas em geral, aquele que aceita a continuidade da vida para a alma, independentemente da morte do corpo, percebe a necessidade de fazer o bem sem esperar o aplauso dos homens. Para nós espíritas, que aceitamos o processo evolutivo do espírito através das reencarnações sucessivas, a fim de nos aperfeiçoarmos continuamente,
até atingirmos a perfeição, esses ensinos de Jesus se constituem em meta a ser perseguida, porque quem assim age espontaneamente, sem qualquer sentimento de vaidade, de orgulho e de ambição, já demonstra uma grande superioridade moral, não importando o rótulo religioso ou os títulos que venha a possuir. O que o espírita quer ou deve querer é desenvolver todas as potencialidades divinas que possui, como todos os seres vivos, compreendendo, pois, a necessidade de um interrelacionamento fraternal como um meio de fazer o seu desenvolvimento espiritual. A certeza da continuidade da vida após a morte leva o homem a desprender-se dos valores materiais, que deve sempre fazer o bem sem esperar qualquer reconhecimento, porque ele tem consciência de que faz apenas o que lhe cabe fazer, como filho de Deus que é. Assim, no mundo de provas e expiações, o exercício de fazer o bem sem ostentação, pelo simples prazer de fazê-lo, se constitui para o homem uma necessidade, a fim de desenvolver o amor dentro de si. Allan Kardec alerta sobre a falsa modéstia no ato de auxiliar o outro, lembrando que há pessoas que escondem a mão, como disse Jesus, mas tendo o cuidado de deixar que percebam o que está fazendo. Esses também já recebem na hora a recompensa. Qual foi? Foram vistos. Alerta também sobre o que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado. Quantos ajudam, mas cobram o auxílio através de imposições de atitudes ou de ações, exaltando os sacrifícios que fazem ou que suportam. Esse comportamento, que é bastante comum, demonstra o quanto o homem está distante de fazer o bem pelo bem. Vemos isso nos pais reclamando dos filhos, o que fizeram quando ainda pequenos. Vemos esposos também cobrando atitudes em troca do que fazem ou fizeram. Amigos se afastando porque não receberam do outro as atenções das quais se julgam merecedores. Kardec no texto afirma: para esse não há nem tempo, nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bem dizerem o seu nome. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobado é moeda alterada que perdeu seu valor. Belas palavras de Kardec. Quem faz o bem, reclamando, lamentando, censurando, não recebe recompensa, visto que não se apercebe dos benefícios que poderia usufruir em seu favor na bênção da oportunidade de exercitar as qualificações nobres da alma, o prazer de servir, de ajudar alguém, de desfazer antipatias e, quem sabe, inimizades, conquistando um amigo para toda a eternidade. Quando contamos um segredo a alguém, tomamos usualmente as devidas precauções, de modo a não transmitirmos a informação a outros que não do nosso receptor. Para isso, aproximamo-nos dele e sussurramo-lo em voz baixa no seu ouvido, evitando que ele escape para os outros mais próximos e curiosos o som da nossa voz. Esse cuidado na forma de como contamos os nossos segredos traduz a figura ideal de como devemos praticar a caridade sem ostentação, ou seja, em segredo, a fim de que evitarmos as manifestações de forçado reconhecimento por parte do beneficiado, que poderiam alimentar a nossa vaidade para sermos antes merecedores do reconhecimento e da recompensa divina. A verdadeira caridade ela é delicada e dissimula o benefício, evitando até mesmo as simples aparências capazes de melindrar. É uma doação efetiva, desinteressada e espontânea. É pensar nos outros, nas suas dificuldades, é efetivamente ajudar. Para fazer o bem é sempre necessária uma ação de vontade, mas para fazer o mal bastam a inércia e a negligência. Logo, devemos fazer a caridade que não rende aplausos e nem reconhecimento, mas que nos faça sentirmos úteis, cheios de ânimo e de força, exercitando anonimamente o fazer ao próximo o que gostaria que ele fizesse. Infelizmente, ainda existem irmãos renitentes no erro da vaidade, exibem-se para os outros, maculando uma das mais sublimes virtudes do homem, que é a caridade.
Lembrando Emmanuel, no livro A Joia, ele nos diz que nem só de bens materiais se faz a caridade. A caridade não brilha unicamente na dádiva, destaca-se nos mínimos gestos do cotidiano, está no sorriso de compreensão e de tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para com os desconhecidos, no amparo a uma criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala, no acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele adversário e no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Emmanuel, no livro A Joia. Enquanto os indivíduos expuserem seus efeitos à contabilidade do mundo, estará se perdendo lamentavelmente no emaranhado dos louros efêmeros que a sociedade oferece voltada que está para a valorização das aparências. Deve antes fazer o bem sem ostentá-lo, com um profundo sentimento de gratidão ao Pai que lhe proporciona condições de acudir o outro em suas aflições, compenetrando-se de que tudo o que possui, ainda que seja um fruto do seu trabalho honesto, é um empréstimo de Deus que lhe faculta esta condição para que possa intermediar sua assistência ao que delas necessita. Não pode mais o homem ficar indiferente às misérias do mundo, mas sempre se reconhecer como um portador de algum recurso que possa minimizar as dores e as lágrimas do seu próximo. Isso está no livro Estudando o Evangelho, com Bezerra de Menezes. Em um exercício diário de autorreflexão, devemos vigiar nossas atitudes e perceber se realmente estamos agindo com benevolência ou se é apenas uma extensão da nossa vaidade. E qual é a importância de fazer o bem sem ostentação, no tema de hoje. Ao praticarmos atos caridosos, não há necessidade de mostrarmos aos outros, como já dissemos, como se fosse um diploma de bondade, de modo que esperemos a aprovação social para nos sentirmos realmente abençoados. Quando ajudamos alguém na surdina, sem fazer qualquer alarde, Deus já reparou e sabe o que fizemos sem esperar absolutamente nada em troca. A caridade carregada de orgulho não traz boas energias para quem recebe e muito menos para quem oferta. Como espíritas, não devemos apontar o dedo e realizar julgamentos de que a pessoa fez isto ou aquilo com segundas intenções, mas sempre reforçar as boas atitudes em benefício dos outros. Afinal, a caridade serve como espelho para multiplicar sorrisos. De que forma, então, podemos ser caridosos ainda hoje? Fomos buscar no livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, de Richard Simonet, uma passagem bem interessante, em que a senhora Alice, vizinha de Chico, vai ao seu encontro para tirar uma dúvida. No primeiro momento, o médium pediu desculpas e disse que conversaria depois, porém, Emmanuel fala a Chico para atendê-la naquele instante, afinal gastaria somente alguns minutos. Depois de solucionar a dúvida de sua vizinha, Chico Xavier recebe um sonoro "vai com Deus" dela. E ao se dirigir ao seu caminho, Emmanuel pede para que olhe para trás e veja os fluidos luminosos que saíam daquelas palavras de agradecimento da senhora. Este pequeno trecho nos faz refletir sobre muitas situações do nosso cotidiano, pois é possível praticarmos a caridade com gestos simples, como já dissemos. Mesmo que você não disponha de grandes recursos para ajudar monetariamente, todos os dias é possível ter uma atitude caridosa, porque podemos ensinar alguém sem humilhar, cuidar de um enfermo, ouvir o desabafo dos amigos. O primeiro parágrafo do texto estudado hoje do Evangelho é baseado em 3 contraposições principais que são modéstia versus ostentação, vida presente versus vida futura e aprovação humana versus aprovação divina. Essas antíteses são conexadas por um movimento de passagem, no qual, ao se alcançar uma, ter-se alcançado a outra também. Assim, quem entendeu a vida futura procura praticar a modéstia e, por isso, busca apenas a aprovação divina. A maioria dos dicionários diz que ostentação é o ato ou efeito de ostentar, ou seja, trombetear, ou fazer alarde, fazer barulho para chamar a atenção. É pompa, é aparato, é luxo. Enfim,
ostentar é colocar algo em evidência. Apesar de os termos não ostentar e ocultar à primeira vista apresentarem conotações semelhantes, não são idênticos. Ocultar significa encobrir, tapar, não se deixar ver. Nele há uma intenção nítida de impedir que algo seja visto, enquanto não ostentar significa que algo não é escondido, mas também não é exposto ostensivamente. Quem oculta algo certamente não o está ostentando, contudo, a não ostentação de algo não quer dizer que esteja sendo ocultado. Fazer o bem sem ostentação é o tema de hoje. Será que caridade e caridade no bem são as mesmas coisas? Eu acredito que não. O segundo mandamento maior, amar ao próximo, é suscetível de ser praticado de N formas diferentes. Dentre elas, inclui-se o exercício da fraternidade em regime de despojamento do egoísmo e da vaidade. Muitos podem até discordar, mas entendo que caridade qualquer pessoa possa fazer. Mas e o bem de coração? Aquela verdadeira caridade, quem o faz ou fará? Ficando feliz em ajudar ao próximo, pensar nos outros e nas suas dificuldades, ajudar sem atrapalhar? Fomos no Livro dos Espíritos, e que eu consiga sempre praticar o bem no meu dia a dia, e é como gostaria que todos agissem, que vamos ler. Aspas. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola pela maneira por que é prestado é humilhar quem o recebe. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, habilidosa para dissimular o benefício. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto que a caridade orgulhosa o humilha. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Isso está no Livro dos Espíritos. No dizer de Leon Denis, os Espíritos ensinam-nos que a caridade é a virtude por excelência e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. No entanto, quando pensamos que a caridade, o que vem à mente são as grandes obras, aquelas ainda fora do nosso alcance, encontramos muitos condicionantes tanto na questão material, tempo e recurso, como na questão moral, fraquezas e imperfeições. Todavia, a caridade pode estar presente nos mínimos gestos. Fazemos a caridade quando silenciamos para ouvir as agruras do nosso semelhante, quando calamos para não revidar uma ofensa. Ela está presente quando não revidamos uma ação indigna que nos prejudicou. Somos caridosos quando oferecemos um sorriso, um abraço, uma palavra de consolo ao nosso semelhante. Que possamos imitar o bom samaritano da parábola de Jesus, estando sempre dispostos a resgatar os nossos irmãos caídos na sarjeta do pessimismo, do derrotismo, da falta de fé, da falta de amor próprio, da falta de perdão e da incompreensão da nossa missão nesta vida. Faça a sua parte e não se preocupe com os outros. Não espere ser chamado para oferecer a tarefa, nem receber então para doar. Não espere para fazer a sua parte, sua caridade, pois você não sabe quanto tempo ainda lhe resta. Deixe onde puder a sua caridade, por onde passar, e ao final desta etapa reconheça que cumpriu a sua missão e que viveu passando toda a sua vida não em branco. Cabe novamente então a nossa reflexão. Será que é justo alguém utilizar-se da dor alheia para, em tom de falsa caridade, tirar o devido proveito de se publicitar a si mesmo, para ver o beneficiado bradar alto em bom som o seu nome à sua volta? Será que é justo alguém fazê-lo unicamente na presença da vasta plateia, quando as ocultas seria incapaz do mínimo gesto de bondade? Será que é justo alguém auxiliar a dor alheia, tendo o cuidado de ocultar a mão que deixando, no entanto, um pedacinho de fora para poder ser admirado por fazer esse bem? Será justo também atirar na cara daquele que sofre o preço do sacrifício votado no auxílio que se lhe presta? Responde a nossa consciência perante tamanha cegueira e indiferença humana
que quem já consegue desferir tamanho golpe, aquele cuja dor já é tão terrível, não passa de um ser cruel que na dor só vê a si mesmo e a mais ninguém. Quando por opção nos desviamos do caminho reto pela ostentação na prática do bem, para além do prejuízo que nos causamos por não estarmos a praticar a caridade e minimizar a dor alheia, estamos ainda expondo-nos à necessidade corretiva do nosso orgulho através de ásperos, mas necessários sofrimentos. Realmente, de que vale pensar no bem dos outros, visando unicamente o nosso próprio bem? Como ainda estamos no primeiro estágio dessa vida, é natural que aspiremos a recompensas pelo sacrifício praticado. Não apenas as celestes, mas também algo mais imediato, mais palpável, que fale mais perto ao nosso ego, o reconhecimento alheio. Se beneficiamos alguém que não manifesta sua gratidão, logo o consideramos indigno de nossa ajuda e até mesmo nos irritamos. É que não lhe demos nada, apenas vendemos a ele. E vendemos o quê? A ajuda. E o preço? A gratidão. Conhecendo essa fraqueza, os organizadores de campanhas de beneficências instituem o chamado Livro de Ouro, onde são registrados os nomes das pessoas que efetuaram doações maiores. E quanto maior o destaque que se dê ao livro, mais generosas são as contribuições. Verdadeira glória para o doador é quando publicam sua fotografia nos jornais, ressaltando a sua generosidade. Certa vez, William Shakespeare disse as seguintes palavras: os homens não deviam ser o que parecem, ou pelo menos não parecessem ser o que não são. Para isso, as pessoas estão se vestindo de um alguém que não são, procuram mostrar uma realidade que não vivem e querem ser um exemplo de pessoas que jamais poderiam ser. A necessidade de ser adorado pelas pessoas. E como alguém poderia ser amado se não desse motivo para serem adoradas? A bondade é uma coisa que deve ser cultivada de forma constante dentro do nosso coração. Não é um investir em ser bom para que o mundo veja o que nós estamos fazendo, que de fato nós somos uma pessoa que pode ser considerada boa e que temos um coração cheio de amor. Mas qual é o preço para alguém ser que jamais foi e viver uma vida que não é sua? E sabe qual é o tipo de pessoa que você acaba atraindo com isso? Amizades falsas, pessoas interessadas em se encostar no seu sucesso, muita inveja, até mesmo desejo do nosso fracasso, amigos que procuram apenas vantagens, pessoas que querem nos derrubar, relacionamentos frágeis. E acredito, isso acaba sendo a porta de um iceberg se você não souber como lidar isso. O bem deve ser feito de forma automática. Novamente, repetimos. E a melhor recompensa está aqui, em Gálatas, no capítulo 6. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Deus sempre vê as suas dores, as suas lutas, os seus choros e as suas batalhas. Ele nunca esquecerá das coisas boas que você fez. Mostrar o que você faz para receber a recompensa dos homens é algo bem passageiro. Mas a recompensa de Deus sempre vai ser maior do que qualquer outra coisa que você possa um dia esperar. Quando você entender que o que mais importa é isso, qualquer outra coisa será apenas um mero detalhe a ser acrescentado sobre quem você é. No livro Renovando Atitudes, Hamed, de Francisco do Espírito Santo, diz: quando esperamos que os outros supram as nossas carências e nos façam felizes gratuitamente, não estamos de fato amando, mas explorando-os. Em muitas ocasiões fundimos os nossos sentimentos com os de outros seres, tais como cônjuges, pais, filhos, amigos e irmãos, e perdemos a nossa fronteira individual por ser momentaneamente convenientes e cômodos. A partir daí, estaremos sempre retribuindo e esperando retribuições deles, nossos amados, e sofreremos se eles não fizerem como desejamos. Continuamos a convidar à mesa somente aqueles com quem fazemos questão de compartilhar mútuos interesses. A vantagem dos relacionamentos sinceros é uma abertura de nossa afetividade em círculos cada vez maiores, que por sua vez edificarão uma atmosfera de carinho e de lealdade
em torno de nós mesmos, renovando atitudes. Fomos descobrir um livrinho chamado Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e lá ele nos recomenda: para você subir na vida, 2 degraus existem de suma importância. São representados por 2 verbos, amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos e a tudo para ajudar ao máximo o progresso do planeta. Belas palavras desse livrinho. Quando você de fato é uma pessoa boa, você não procura fazer as coisas para que todos vejam sua boa ação. Por isso, jamais se gabe de ser bom. E, acima de tudo, não torne isso um evento mundialmente importante, para que você precise sentir essa emoção firme dentro de você. Apenas seja a melhor pessoa que você poderia ser. Não saia por aí contando vantagens ou jogando na cara das pessoas que já fez isto ou aquilo. A bondade de uma pessoa sempre está sendo vista por quem lhe cerca, e justamente por ela. Vamos contar uma história verdadeira que nós descobrimos na internet e que tem tudo a ver com o tema de hoje. Ela se chama Uma História Real de 2 Músicos. Vamos a ela. Eis uma história que muitos poucos conhecem. Refere-se a 2 dos 3 músicos tenores que encantaram o mundo cantando juntos. Devido a questões políticas, Carreiras e Domingo tornaram-se inimigos. Sempre muito solicitados em todo o mundo, ambos faziam questão de exigir nos seus contratos que só atuariam em determinado espetáculo se o adversário não fosse convidado. Em 1987, apareceu a Carreiras um inimigo muito mais implacável que o seu rival, Plácido Domingos. Foi surpreendido por um diagnóstico terrível. Esse inimigo? Leucemia. A sua luta contra essa doença foi muito difícil, tendo se submetido a diversos tratamentos que obrigavam a viajar mensalmente até os Estados Unidos. Nessas circunstâncias, não podia trabalhar e, apesar de ser dono de uma fortuna razoável, os elevadíssimos custos das viagens e dos tratamentos acabaram com as suas reservas. Quando não tinha mais condições financeiras, teve conhecimento da existência de uma fundação em Madrid, cuja finalidade era apoiar o tratamento de doenças como a leucemia. Graças ao apoio dessa fundação chamada Formosa, Carreiras venceu a doença e voltou a cantar. Voltou então a ganhar o dinheiro e resolveu associar-se a essa fundação para ajudá-la agora. Foi ao ler os documentos que descobriu que o fundador e maior colaborador e presidente da fundação era nada mais, nada menos do que Plácido Domingos. Soube que Domingos tinha criado a fundação para ajudá-lo e que tinha mantido no anonimato para que ele não se sentisse humilhado em aceitar o auxílio do seu então inimigo. Mas o mais comovente foi o encontro de ambos em Madrid. Carreiras interrompeu a atuação de Plácido Domingos, subiu ao palco e humildemente ajoelhou-se a seus pés, pediu-lhes desculpas e agradeceu-lhe publicamente. Plácido ajudou-o a levantar-se e, com um abraço, selaram o início de uma grande e bela amizade. Emocionante essa história. Se você tem a necessidade de falar isso, talvez você não seja tão bom assim. O bem se faz em silêncio, o resto é teatro. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos e vamos encerrar o momento. Senhor, ilumina todos os lares, hospitais, hospícios, cadeias e todo o universo de necessitados. Pai Celeste, que habitais o meu interior, impregna com a tua luz vital cada célula do meu corpo, expulsando todos os males, pois estes não fazem parte do meu ser. Mas que também a tua luz possa chegar aos ambientes de dor, como hospitais, albergues, creches, presídios, aos desabrigados, aos diversos segmentos religiosos, bem como a nossa casa espírita, e que novamente a tua luz possa chegar aos dirigentes dos diversos países do planeta para que possam tomar boas decisões. Agradeço-te, Pai, porque tu ouvistes a minha oração. Dou-te graças com toda alegria e com todas as forças interiores, porque a tua vontade de perfeição e saúde acontecerão em mim, harmonizando-nos em resposta ao meu pedido. E que assim seja. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, clique no positivo,
faça um comentário. E toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova repostagem. Muito obrigado, fiquem em paz, em harmonia, graças a Deus.